On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve, a partir de agora, Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Aqui é a Josi. Volto hoje porque eu quero falar sobre um tema bastante interessante. E o tema é: você não sente a dor do outro. E o que isso quer dizer? Tem um texto de um palestrante e professor universitário chamado Fábio Zugman, em que ele usa esse título. E logo no começo desse texto, ele dá o exemplo de quando ele estava numa cidade, numa região lá no Oriente Médio, e ele passa perto de um mercado. E ao passar perto desse mercado, ele para e pensa se ele gostaria, se ele poderia comer alguma coisa nesse mercado, ou se ele iria direto para o seu compromisso. Como ele estava perto do horário já do compromisso, ele opta por comer no outro lugar. Anda ele então, e aí ele ouve um som, um estrondo. Esse estrondo era uma homem-bomba, uma pessoa que se explodiu nesse mercado onde ele deveria estar. E esse exemplo ele dá para mostrar, como ele ficou perplexo, a maneira como ele ficou assim totalmente fora do ar, quando ele se tocou que ele simplesmente poderia ter morrido naquele atentado, naquela explosão. Imediatamente ele ligou para os pais nem sabiam o que estava acontecendo ainda, mas a ideia é assim, que por mais que ele quisesse, por mais que ele tentasse, ele não conseguiria descrever para outra pessoa a dor, a sensação, a maneira com que ele se sentiu naquele momento, que essa dor, esse sentimento, essa fragilidade, essa sensação de impotência, inclusive de finitude humana, é algo intransferível, que só ele sentiu. Então, a reflexão do texto, e é essa reflexão que eu quero, em minhas palavras, agora trazer para você, é essa, Quando nós ouvimos as pessoas trazerem e falarem sobre os seus problemas pessoais, a nossa tendência, na maioria das vezes, nós temos um olhar em perspectiva. Nós olhamos para a dor dos outros de fora, nós não estamos participando delas. Então é mais fácil para nós minimizarmos, criticarmos, darmos palpite, até darmos supostas soluções. Só que a única pessoa que está sentindo a dor naquele momento, provavelmente, que saberia dizer como ela é a própria pessoa. Então a ideia e a proposta é que nós sejamos mais humildes ao observarmos a dor do outro. Porque nós não temos que explicá-la, nós não temos que defini-la. O que nós temos que fazer, o mais essencial, o principal, é respeitar a dor do outro. A empatia, então, o sentimento, esse momento nobre, que seria essa percepção da dor do outro, não precisa ser a pessoa sentir exatamente aquela dor. Não precisa ser ela ter o mesmo sentimento, mas sim ela identificar que a outra pessoa está em sofrimento, que ela está naquele momento frágil, seja pelo motivo que for, e aí então eu respeitar. Essa é a diferença. Tem um exemplo que eu acho interessante nesse ponto. Tinha uma amiga que teve um namorado, uma época, que ele dizia que um dia da semana ele dormia no chão, porque ele, dormindo no chão, era uma maneira dele ser solidário às pessoas que não tinham cama e dormiam em situações de miséria nas ruas. Tudo bem, era uma maneira que ele entendia isso. Mas o quanto, se a gente pensar um pouquinho, o quanto que ele ajudava as pessoas ao ele sofrer aquela abstinência, de cama, ele não ter aquela cama para dormir naquele momento, Então, para ele, aquilo tinha um sentido. Mas se a gente pensar, talvez, será que não seria muito mais nobre se ele fosse ajudar de outra maneira? Não
Não sei, né? A reflexão realmente é essa. Às vezes nós não temos que fazer igual, nós não temos que sentir igual. Nós temos sim que respeitar a dor do outro, porque só quem sente sabe a dor que está sentindo. Também é importante a gente ter em mente que, assim, dependendo de como a pessoa está, no momento da vida dela, na altura da vida dela, as condições pelas quais elas vêm passando nos últimos tempos, isso vai afetar a maneira como ela vai reagir aos problemas quando eles aparecerem. Uma pessoa que foi forte durante toda a vida a problemas muito maiores, pode em um outro momento estar muito mais frágil e perder as forças e se fragilizar e precisar de ajuda, às vezes por um motivo muito menor, entendeu? Então, às vezes, a questão não é nem qual o problema, e sim o fato da pessoa estar precisando de ajuda. Então, que nós tenhamos essa percepção de observar e respeitar a dor do outro. Não julgar, não precisamos comparar, e sim entender que ela está acontecendo. Se nós pudermos fazer isso, nós já estaremos sendo empáticos, e aí nós poderemos ser pessoas mais disponíveis para ajudar. E a ajuda, acho importante salientar, e isso é o ponto final nessa reflexão de hoje. A ajuda, pessoas, muitas vezes é apenas escutar. Hoje em dia, ter alguém que simplesmente se disponibilize a sentar na frente e sinceramente escutar, né, esteja aberto para escutar um amigo que está precisando de ajuda, que está com problema, é uma das maiores coisas que você pode fazer. Depois de escutar, vocês podem pensar em outras alternativas, mas primeiro, escute. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit